pessoal do Game Talk, tudo bem? Ed aqui falando de novo, mais uma vez, né? Passando aqui para falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, tentar dar uma pincelada bem rápida, tá? Eu no último vídeo cheguei a falar sobre a comparação da seleção brasileira, não comparar, né? Falar uma realidade que é a gente tá quase 24 anos sem ganhar um título como ficamos antes de 94. E aí falei do período da década de 80 e tal, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Paraguai. O jogo contra o Paraguai aí só demonstrou o que vem acontecendo, principalmente quando o Neymar não tá, né? Que hoje, tecnicamente falando, o Neymar ele é a referência do futebol brasileiro. A gente não tem um jogador do nível do Neymar. Apesar dele estar machucado, a gente não sabe como ele vai voltar, mas ele normalmente, ele estando bem fisicamente, tecnicamente, o Neymar ele é a referência do futebol brasileiro ainda, né? Se fala muito do Vinícius Júnior, do próprio Endrick, né? Que para mim é um jogador que ainda não está nesse nível para ser um camisa 9 de seleção brasileira. Para mim, na verdade, ele não teria nem que estar na seleção principal. Acho que o Endrick ainda tem muito para amadurecer. Não acho ele um jogador de seleção brasileira, para ser bem sincero. Eu acho que o Endrick ele vem muito dessas situações de um jogador novo, fez alguma coisinha diferente, ele é um jogador diferenciado, né? A gente está tentando buscar um jogador de um nível técnico referência, né? Qualquer jogador que faz alguma coisa diferente, ele está se tornando referência de seleção brasileira, mas que não é o caso para mim do Endrick. Hoje ainda é o Neymar, ele voltando a estar bem, o Neymar é a referência da seleção brasileira. Mas falando um pouquinho do jogo, a gente viu ontem mais uma vez uma seleção que ela não tem nada, a seleção não apresenta nada. A gente jogando contra uma seleção do Paraguai, né, que vamos dizer uma referência da seleção, já que a gente está falando de referência, o Luizinho Pita, né, que joga aqui no Cuiabá, e a gente teve uma dificuldade para jogar contra o Paraguai. Na verdade, a gente no primeiro tempo a gente não conseguiu dar um chute a gol. Quem for ver o jogo, for ver a reprise, repara no Endrick jogando, o Endrick andando em campo, para lá, para cá, e a bola virava, ele não buscava. A gente na primeira bola do que o João Pedro entrou no segundo tempo, o João Pedro saiu da referência, veio buscar uma bola, colocou, se eu não me engano, o Rodrigo na cara do gol, uma coisa que durante 45 minutos o Endrick não fez. Mas eu acho que isso muito vem, além dele ser um jogador novo, vem muito dessa ideia dele achar que ele é referência. Fizeram dele essa estrela que ele não é ainda, pode vir a ser, mas para mim, sinceramente, repito, não vai ser. E é aquilo, a gente tem muito jogador ali, como o Vinícius Júnior, o Paquetá, que saíram daqui de uma forma considerados craques, né? O Vinícius Júnior é até mais contestado. E no Real Madrid ele fez diferença, foi campeão da Champions League, fazendo gol e tal, e no Real Madrid ele consegue fazer diferença, onde na seleção brasileira ele não consegue. O Vinícius Júnior, em 2 jogos contra o Paraguai, ele não conseguiu fazer uma jogada, nem na Copa América e nem agora. Então assim, a gente vê que a gente não tem esses jogadores para poder fazer diferença quando se fala em seleção brasileira, né? A dificuldade ela está tendo, como teve em 93, a gente teve a volta do Romário lá contra o Uruguai, foi aqui no Maracanã, que aí a gente se classificou e tal. Aí foi quando o Romário foi para a Copa do Mundo, que até então ele não estava sendo convocado, o Brasil passando sufoco para poder se classificar. É o mesmo sufoco que às vezes a gente passa em eliminatória, mas a diferença é que a gente não vê uma evolução, a gente vê uma involução na realidade, com os jogadores que têm sido convocados, né? Um jogador de capitão da seleção brasileira é o Danilo. O Danilo não pode ser capitão de uma seleção brasileira, com todo o respeito ao futebol que ele tem. A gente tem um goleiro que a bola, qualquer situação de jogos difícil, você não vê o goleiro Alisson fazendo uma defesa difícil, você não vê o Alisson sendo um goleiro diferente que pega tudo pela seleção brasileira. Nos jogos mais difíceis ele sempre toma gol. Então a gente não tem essa referência, né? Então, além de não ter a referência, a gente vê um treinador que ainda está tentando achar uma coisa que não é diferente, não vai conseguir achar. Perdão. E então
a gente vê um esquema tático onde o Brasil contra o Paraguai de novo jogando com 2 volantes. Eu considero um Paquetá um segundo volante, não um meio, ou seja, 3 volantes sem criação nenhuma, né? E depois ele tentou mudar o segundo tempo, trazendo o Rodrigo mais para o meio. Demorou a colocar o Gerson para tentar ter uma qualidade no meio campo. E aí foi quando a seleção no segundo tempo ele apresentou alguma coisa, mas sem muita coisa diferente. Então, assim, é isso, né? Eu acho que os jogadores mesmo, mas o Brasil teve o desfalque do Pedro, cara, eu não vejo essa diferença dos jogadores que foram cortados. Se eles não fossem cortados, que iria ser diferente do que foi. E até porque você vê que para mim é no esquema, no conjunto, não dá liga o que tem ali na seleção brasileira. E mais uma vez, um jogador que jogou um pouquinho melhor nos 2 jogos aí foi o Luiz Henrique, que ele sacou para botar o Endrick para sair jogando, e no segundo tempo, quando ele colocou o Luiz Henrique e colocou o João Pedro, é onde mais teve o Brasil conseguiu um pouquinho ter um volume de jogo, e só, né? 10, 15 minutos de volume de jogo, mais nada. Então a gente vê que a gente vai penar um pouquinho, e o Brasil deve se classificar para a Copa do Mundo, mas que a gente não tem que esperar muita coisa, apesar de que, para finalizar, a gente em 93 saiu daqui desacreditado e fomos campeões do mundo. Mas a gente tinha Romário, Bebeto, Raizinho, Jorginho, Branco, jogadores que a gente sabia que mesmo estando mal, a seleção brasileira estando mal, poderia fazer alguma coisa diferente. Então é isso, rapaziada. Passei só aqui para dar essa pincelada e falar sobre essa seleção brasileira que não vem apresentando e não vem convencendo ninguém